E vamos também lembrar bem que os nossos políticos, e também não vamos, só porque os políticos de São Paulo e Rio de Janeiro não, nem os nossos daqui não andam de busão, né? Não. Eles não andam de ônibus estimado. Os nossos políticos, a grande maioria, não têm filhos em escolas públicas estimadas. Isso aí é uma questão assim que isso onera também. Isso é outra reclamação, né? Porque a nossa carga tributária é altíssima, Neri. Estava vendo o que dá para fazer hoje no Alto Vale com o que se arrecada, né? São milhões de reais. Rio do Sul hoje, por exemplo, até hoje, arrecadou do início do ano até hoje 85 milhões de reais em impostos. 85 milhões de reais em impostos. Olha só o tamanho, dá para fazer 7 mil salas de aula equipadas com um dinheiro desse. Né? Se você pegar o Alto Vale como um todo, vai dar coisa de 259 milhões de reais de impostos. Isso é muito dinheiro, é muita coisa que dá para se fazer. E o povo vendo essa arrecadação, que todo ano é recorde, né? Todo ano é recorde. Esse ano, o que se atingiu de arrecadação, 752 bilhões de reais já arrecadamos no Brasil. Temos tudo para chegar aí até o final do ano com coisa de 1,6, 1,7 trilhões de reais. Então você fala esses números, trilhões, o que é um trilhão, né? As pessoas não têm noção do que é 1 trilhão de reais. Imagina, vou te dizer o que é 1 trilhão de reais, um campo de futebol, nós gostamos de futebol, né? Com pallets de notas de 100 reais, pallets, aquela suportezinho que você bota o produto em cima nas indústrias aí, que para carregadeira levantar, né? Pallet de madeira, notas de 100 reais empilhadas numa altura de 1,80. Um campo de futebol cheio dessas notas de 100 reais em pallets de 1,80 m de altura. Isso aí é 1 trilhão de reais. Estou falando que vamos arrecadar 1,7 ou 1,8 trilhões de reais. É quase 2 vezes isso. Quase 2 vezes isso. Isso é a arrecadação que o Brasil vai ter de impostos esse ano. É dinheiro para chuchu. Se eu gastasse 1 milhão de reais por dia desde que Jesus Cristo nasceu, eu teria gasto praticamente 1/3 desse dinheiro. E com detalhe, né? Hoje os impostos que concentram 60%, quase 70% em Brasília, no estado mais 20 e poucos por cento, e para a nossa realidade do local não faixa de 10, 12%, me parece. Porque a forma como é feito, né? Ele tudo vai para a União e depois volta, né? Tem o retorno, né? O fundo de participação dos municípios, do Mas estado. O que retorna é muito pouco. Exato, sim, pela forma como é distribuído. Então aí, ele é injusto na forma como ele retorna para a sociedade que arrecadou. Isso é outra coisa que enoja e cansa o povo e talvez até os nossos políticos mais caseiros, esses das nossas cidades menores, que sabe que esse dinheiro vem pouquinho de volta para cá só e que tem que estar só pedindo em Florianópolis, Brasília, Florianópolis, Brasília, sempre com o pires na mão, pedindo, se ajoelhando, fazendo acordo político, prometendo a reeleição, prometendo não sei o quê, para vir uma verbinha, quando na verdade quem trabalha é o Brasil inteiro e a renda concentra tudo lá. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo para voltar ao último bloco do programa. E eu vou deixar uma pergunta para você. Essa juventude que fez agora todo esse movimento, e amparado pelos mais experientes, pelos mais idosos, pelos vovós e até pelos adolescentes, não tinha, até o momento, muito conhecimento, é uma leitura que eu faço, de esquerda, de direita, de Partido Comunista, de Partido Socialista, de acordos, sabia que tinha uma maracutaia na atividade pública, com o dinheiro público, com as atividades dos nossos políticos. E evidente que não vamos generalizar também, tem políticos que trabalham bem e que são gente boa e que são sérios. E tem uma grande parte que são políticos péssimos, que só querem acordo, só querem se locupletar e querem enriquecer. Mas essa juventude não tinha esse conhecimento. E agora, a partir disso tudo, não sabia o que era uma PEC 37. Empunhou a cartolina, porque alguém desenhou, pintou, mas não sabia, agora já sabe. Já sabe isso, já sabe aquilo, ela está lendo e de agora em diante eu acho que vai ficar muito mais encurralado o nosso Brasil político, porque essa juventude abriu uma cabeça para aprender aquilo que ela não vinha dando muita bola. Esse momento foi histórico. Você vai responder isso depois do nosso fundo do baú. Era pós-Lula, como é que você vê? Como é que você imagina? Como é que você vislumbra lá na frente? A era pós-Lula vai ser comandada pelo Lula. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se for o governo que ele apoia para sucedê-lo, ele já vem avisando que ele vai comandar toda a área da economia. Já há notícias que, inclusive, um ex-ministro será o chefe
da Casa Civil ligado a ele e nomeado por ele, e não pela candidatura que ele apoia. Se for oposição a Lula, o Lula vai ficar como uma espécie de algoz, esperando um erro para se lançar candidato em 2014. A sombra de Lula nos próximos 4 anos vai ser avassaladora para o próximo governo. Ele vai estar o tempo inteiro à espreita, o tempo inteiro dizendo para onde tem que ir, o tempo inteiro dizendo eu posso voltar. Ele vai ficar vigilante. Olha, nós não tivemos no Brasil um segundo mandato com reeleição em que esse reeleito terminasse com popularidade alta. O caso Lula é o primeiro do país. Nós devemos para os bancos brasileiros coisa de 2 trilhões de reais. É uma dívida absurda. 2 trilhões de reais. Isso é dinheiro que não acaba. E aí é que está a questão. Então, muito se fala em fazer contra bancos, tempo de fila. Tu vê que acaba não se fazendo, porque tu vai bater no credor. O governo deve para o banco. Nós pagamos 250 bilhões de reais de juros todos os anos e não amortizamos a dívida.